não mude o seu coração. Por que eu dei esse tema? Porque, irmãos, tem algo que é muito fácil durante a caminhada cristã, é mudar o coração, é mudar a percepção, é mudar o caminhar. E por que muitos mudam? Vou te ensinar isso dentro da palavra de Deus. Alguém pode dizer: pastor, mas nós não estamos em constante mudança. Sim, a sua alma muda. Olha, irmãos, é tanta coisa que eu tenho para compartilhar que eu às vezes fico pensando que eu fico meio sem tempo durante o ano. Estou achando que os domingos já é pouco, porque eu mesmo queria compartilhar com os irmãos aqui sobre a transformação da alma, mas para eu compartilhar isso com você, eu vou precisar de pelo menos 3 domingos. E olhe lá, eu vou ter que fazer 3 partes de transformação da alma: parte 1, parte 2, parte 3. Se não tiver que chegar na 4. Aí eu estou pensando se eu faço, porque eu fico pensando, talvez fica cansativo para os irmãos, né? Tanta transformação da alma assim. Mas eu tenho que pregar para você sobre isso. É fato, nós estamos em constante mudança. Mas tem uma mudança que não pode acontecer conosco. É a mudança do nosso coração. Do jeito que nós fomos conquistados para Cristo, nós temos que continuar até o fim, amém ou não? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, não mude o seu coração. Do jeito que Cristo te conquistou, continue até o fim, com o mesmo coração, a mesma perseverança, a mesma intensidade, amém ou não? Isso é ser vencedor. Então esse servo aqui, ele teve um problema. Ele começou a sua vida com Deus de uma maneira, o início foi de uma maneira, mas o final foi outra. Por quê? Porque o servo, ele permitiu-se mudar o coração dele foi alterado. A causa da mudança foi justamente que é a causa que está no meio cristão hoje e não vai estar no meio da nossa igreja, amém ou não? Fala amém então. Qual foi a causa que esse servo mudou o coração? Ele achou demorada demais a volta do Senhor. Toda vez que você, como servo, acha que Deus está demorando demais, você está entrando em um grande perigo. Qual perigo? De mudar o seu coração. E esse servo achou então demorada demais a volta do Senhor. Depois que ele mudou o coração, ele começou a fazer o quê? A espancar os conservos. Era paulada de um lado e para o outro. Também, além de espancar, ele passou a se embriagar com o mundo, com as coisas do mundo, junto com as pessoas do mundo. Coloca lá, Anderson, em Mateus capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, 45. Eu vou ler, você fica atento, porque algumas partes eu vou querer que você leia comigo. Colocou? Mas fica atento, está dizendo: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Servo o que mesmo, irmãos? A quem o Senhor confiou os seus, para dar-lhe sustento a seu tempo. Para dar-lhe sustento a seu tempo. 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como, 47. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero pregar isso para os irmãos, porque tem 2 coisas que acontecem: é pouco pregado, e quando é pregado de maneira errada. Se você já ouviu isso, penso que alguns dinossauros de igreja, como eu, já ouviu, muita gente ministrar isso. Se você já ouviu, você sabe que quando alguém ministra isso aqui para você, você espera sempre o quê? Espancamento.
paulada, cajadada. Hoje você não vai esperar espancamento. Hoje você vai esperar o quê? Graça, amor e direção. Amém ou não? Quem quer aqui saber com clareza qual o caminho do vencedor, diga amém. Então vamos começar. O que acontece, irmãos? A ênfase da parábola que eu acabei de ler com os irmãos, a ênfase está em servir ao Senhor, servindo os nossos irmãos. Então você serve ao Senhor quando você serve os irmãos. Então tem gente que pensa: pastor, como eu vou servir o Senhor? Estou te ensinando. Quando você serve os irmãos, serve a igreja, você está automaticamente servindo também a quem? Ao Senhor. Por isso a sua visão tem que mudar. Qual que é o problema de muita igreja, de muitos irmãos que são mesquinhos, pequenos, rasos? Porque até hoje ele não entendeu que o Senhor dele é o Senhor Jesus em primeiro lugar. O Deus dele é Senhor na vida dele em primeiro lugar, amém ou não? E quando você serve os seus irmãos, você está servindo quem mesmo? A Deus. Você está servindo a Deus. Então, quando você está lá liderando uma célula, consolidando o irmão, participando do encontro, levando gente para o encontro, ou cuidando de alguma coisa aqui na vida da igreja, você não pode estar com a cabeça que é o seguinte: estou servindo o pastor, estou servindo o fulano de tal. Você está servindo quem em primeiro lugar? É Deus. Se sua cabeça for essa, não vai ter limites para você. Você vai parar de ser o reclamão. Você vai parar de ser mesquinho, pequeno, com aquela visão: ah, mas só eu faço. Ah, mas só conta comigo. Ei, irmão, você está servindo a Deus. Se a missão veio para você, agradeça ao Senhor por te dar a oportunidade de servir, porque nem isso você deveria ter. Já é uma graça, um privilégio. Mas servindo aos irmãos, ouça, então você não vai deixar de servir os irmãos. Por que não, pastor? Porque é servindo aos irmãos que você serve a Deus. Então nós servimos a Deus, servindo também a quem? Aos irmãos. Quem são os irmãos? Do seu lado tem alguém aí que é crente? Participa dessa igreja? Olha aí se tem. Olha atrás de você ou à frente, tem alguém aí? Participa daí. Esse aí é seu irmão. Bate no ombrinho dele e fala: meu irmão, eu vou te servir. Por que você vai servir ele? Porque ele é lindo e maravilhoso. É isso. Porque ele é um cheiroso. Porque você ama ele demais. Você vai servi-lo porque você serve a Deus, você é um servo de Deus. Então, não importa. Essa ficou ruim, tá? Ficou coçando o olho. Então, olha pra cá. Então, não importa se você... Olha pra cá, irmãos. Ouça o que eu vou te dizer, foi só descontração. Não importa se você gosta do irmão, ou se ele é agradável. Não importa. Não importa se o irmão e você têm afinidades. É seu irmão? É. O que é importante então? Quer servir ao Senhor. E como que nós servimos ao Senhor? Servindo aos irmãos. Sendo bonito ou não, sendo agradável ou não, sendo cheiroso ou não, ou sendo alguém que tem afinidade comigo ou não, eu vou servir. Por quê? Porque eu quero servir a Deus. Amém ou não? Nós temos que servir, esse tem que ser o nosso coração. Glória a Deus, irmãos. Então, na medida, presta atenção, na medida que você serve, você também cresce. Na medida que você cresce, você também amadurece. Porque tem um monte de crente imaturo na igreja, porque não serve. Está aqui uma coisa que nós como igreja temos que aprender. Servir. Tem uma frase que eu cresci ouvindo ela e vou continuar replicando ela, porque é verdadeira. A frase é a seguinte: quem serve
serve. Quem não serve, não serve. Está entendendo? Quem serve ao Senhor, ele é servo. Se ele é servo, ele vai servir. Consegue compreender? Nós, como igreja, se queremos ser uma igreja de vencedores, se você quer ser um homem vencedor, uma mulher vencedora, tem que aprender a servir. E só tem uma maneira de servir a Deus: servindo os irmãos, servindo a igreja. Não tem outro jeito, até mesmo porque Deus não está aqui fisicamente. Deus, ele está dentro de cada um de nós. O Senhor não é alguém que você vê fisicamente, mas o Senhor é alguém que você sente lá no fundo do seu coração. Ele é real, amém? Ele é real. Mas ele não está aqui fisicamente, você não vai servi-lo fisicamente. Então tem gente que fala, não vou servir a igreja não. Mas você pergunta, você é um servo de Deus? O que ele diz? Sim, mas não serve a igreja. Como que você é um servo de Deus e não serve a igreja? Se você é um servo de Deus, mas não serve a igreja, eu te pergunto, como que você está servindo a Deus? Entende que agora perde o sentido? Entende ou não? Quem quer ter um coração de servo aqui? Diga amém. Diga amém. Assim tem que ser o nosso coração, nós temos que servir. Então, nós somos servos, por que que nós somos servos? Já pensou nessa pergunta? Cadê o Brown? Hoje não veio Brown, não veio esfirra, hoje só veio chuva. Tem coxinha, não veio nada hoje. Como que eu vou distribuir agora, Júlio? Cadê o doce? Tem doce, mas tem do D'Artagnan. D'Artagnan também. Aleluia. Mas volta aqui, domingo que vem vai voltar tudo, pode esperar. Mas olha para mim. Por que que você é servo? Valendo um Brown domingo que vem, Luiz, fala. Ganhou o Brown. É dele. Estou te devendo agora. Antes eram servos do diabo, do pecado, do mundo. Aí o que Jesus fez? Te compra. Quando ele te compra, ele te tira dessa vida de escravo do mundo, do pecado, do diabo, e te traz para o reino de Deus. Você se torna um príncipe. Só que tem um detalhe: o amor de Deus é tão grande por nós, nos conquistou de uma maneira tão grande, que a gente fura a orelha. Por que você fura ela? Porque você se torna um servo de orelha furada. É aquele seguinte: foi livre, mas eu não quero liberdade, eu quero é servir esse Senhor. Amém ou não? Essa é a nossa condição hoje. Somos servos porque fomos comprados, e depois de ser comprado a gente decidiu continuar, porque descobrimos que não tem outro lugar melhor. Se você não descobriu isso até hoje, ora para que sua ficha caia. Ore para que você caia na real e entenda que não tem outro lugar melhor. O melhor lugar para se estar é servindo ao seu Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Amém ou não, irmãos? Esse é o melhor lugar. Então nós somos servos porque fomos comprados. Temos o Senhor, e por decisão nossa agora, por entender que não tem outro lugar melhor, estamos a serviço do nosso Senhor. E todo servo vai prestar conta ao Senhor. Aqui é mais um detalhe que nós não podemos esconder. Temos um Senhor, temos alguém que é dono de tudo, temos alguém que é o Deus verdadeiro, e nós somos apenas o que mesmo, irmãos? Servos. O Senhor virá para acertar as contas, e o servo todos irão acertar contas com o Senhor. Alguém pode falar: pastor, mas se tem um servo que não está servindo, como que ele vai acertar contas? Pois bem, o servo que está servindo vai acertar as contas. Aquele servo que não serve vai acertar contas. E aquele que está pensando, ou é ignorante, porque até hoje não entendeu o que é um servo ainda, acerta contas também. Eu te mostro isso no final.
Vou ler um texto para você aqui, que eu acho que talvez você nunca leu prestando atenção, mas nós vamos ler hoje. Mas não tem jeito, todo servo vai prestar conta para o seu senhor. Um servo também, ele pode ser ou um servo bom, ou ele pode ser um servo mau. Porém o bom ou o mau vão prestar conta ao Senhor. Agora, qual servo você vai ser, é uma decisão que você mesmo toma. Nessa decisão aqui, está nas nossas mãos. O Senhor não vai interferir. O que o Senhor faz? Te mostra o caminho, te dá todas as condições, libera sobre você a graça, te dá o privilégio, abre as portas, e você decide qual servo você vai ser. Você decide com qual coração você vai manter a caminhada. Se vai ser o coração de servo bom, ou se no meio do caminho você vai mudar e vai começar a ter um coração de um servo mau. Você define. Tem gente que é assim, ele começa bem e no meio do caminho muda e se torna um servo mau. O Senhor só está nos dando a direção, o caminho, mas a escolha está nas nossas mãos. Qual escolha que você vai fazer hoje? Hoje é noite de escolha. Hoje ninguém vai poder sair por essa porta sem tomar uma decisão. Qual decisão, pastor? De se tornar um crente, um homem, uma mulher vencedor, com a decisão de ser um servo bom. Por que eu te falo isso? Porque não é difícil. Pode ser impossível, mas não é difícil. Impossível por quê, pastor? Porque na vida da igreja só funciona se Deus fizer. Como eu sei que Deus já fez, falo para você que é fácil, porque Deus já fez. Mas também falo que é impossível, se você tentar fazer na sua força. A vida espiritual assim, parece um paradoxo, né? Porque nada na vida espiritual podemos fazer na nossa força, do nosso braço, até servir os irmãos, até ter um coração de servo. Você tem que entrar no padrão do céu, filho. Amém ou não? Então, para isso, o Senhor te dá as condições, mas a escolha é sua, a decisão também é sua. Por isso hoje nós vamos decidir escolher de maneira certa. Glória a Deus. Cutuca seu irmão, fala para ele: meu irmão, seja um servo bom e fiel. Decida. Então vamos lá, essa parábola ela está falando a respeito do servo bom e fiel. Ele é fiel e também é um servo prudente. Após um tempo, ele altera o seu coração e muda a sua atitude e se torna um servo mau. Mas em primeiro lugar, ele era fiel e prudente. Então eu quero compartilhar 5 pontos com você referente a essa parábola, para que a gente possa ter mais clareza de qual é o padrão para nós como vencedores. Amém? Primeiro ponto: o trabalho do servo fiel e a sua recompensa. Há um trabalho e há uma recompensa para o servo fiel. Coloca o versículo, Anderson, 45, capítulo 24, versículo 45, isso. Agora coloca na versão NVI. Aqui vai ficar um pouco mais claro para a gente compreender o que eu quero te mostrar. Colocou? Vinícius, aumenta mais um pouquinho esse microfone, porque estou sem retorno e minha voz está indo embora. Obrigado. Vamos ler lá então, juntos, em uma só voz, do 3. 1, 2, 3 e... Opa! Vamos prestar atenção então? Está dizendo: quem é o servo fiel e o quê? Sensato. Palavrinha boa, daqui a pouco eu te explico. Que o Senhor encarrega o que mesmo? Os seus servos. Então,
qual era o cargo, a missão desse servo? O que foi confiado a ele? Cuidar do quê? Dos servos. Ou então, o Senhor encarregou esse servo outros servos para ele cuidar. E como ele deveria cuidar desses servos? Está lá escrito, ó. Em primeiro lugar, onde? Na casa. E depois fazer o quê? Dar o quê, irmãos? Alimento a seu tempo. Então presta atenção na missão. Se você não sabe qual é a missão, como que você vai ser um vencedor? Esse é o problema de muito crente. Estou falando, tem que ser um vencedor, tem que ser um vencedor. Aí alguém pode falar, eu tenho que ser um vencedor. O pastor fala que eu tenho que ser um vencedor. Mas você sai porta fora e fica pensando, como? Que jeito? Então é por isso que eu sou pastor. Eu estou aqui para desvendar alguns mistérios para você que talvez você não entenda. Quem aqui quer ser um vencedor, diga amém. Como? Estou te ensinando. Está claro aqui. Como? Cumprindo a missão. Qual é a missão? Presta atenção. Isso aqui é uma parábola. Jesus estava contando uma parábola para ensinar para você o princípio. Amém ou não? Então eu estou extraindo o princípio da onde? Da parábola que Jesus mesmo contou. Ele está mostrando, ele está ensinando para você que é igreja, que é servo, para você que quer ser um vencedor, como ser um vencedor. Você está conseguindo entender ou não? Estou bem devagarzinho para que você entenda. Primeira coisa, para ser um vencedor tem que fazer o quê? Cumprir a missão. Qual é a missão que Deus colocou nas nossas mãos? Os outros servos. Então para com essa conversa. Primeira coisa, você que está me ouvindo aqui, vai me ouvir no vídeo. Esse vídeo está chegando a muitos lugares. Sério. Tem gente me dando testemunho, você acredita? Estou até assustado. Mas ouça bem. Para com essa conversa de que tudo está na mão do pastor. O pastor tem que fazer tudo e você não faz nada. Se for dessa maneira, só o pastor vai ser o vencedor. Para com essa ideia de que o texto aqui está falando é só para o pastor, só para quem é o líder. É óbvio que quem assume uma função de liderança recebe uma responsabilidade, uma autoridade para tal função. É óbvio que quem assume a função de um pastor recebeu uma unção para isso. Por isso você deve tomar cuidado como você trata qualquer pastor, como você fala de qualquer pastor, a maneira que você age com qualquer pastor. Porque quando você faz algo que vai contra as verdades espirituais, ou vai contra o respeito àquela pessoa, você está tocando a unção dela. E tocar na unção que Deus liberou sobre a vida de alguém é algo sério. Pastor, mas o irmão só faz errado. Se ele faz errado, deixa Deus corrigir. O que você deve fazer? Ora por ele. Mas não toque na unção que Deus liberou. É Deus que põe, e é o mesmo Deus que remove. Você não remove ninguém. Ah, mas eu não concordo. Se você não concorda com tal local, não fique lá, sai de lá. Se tal liderança te incomoda, o que você está fazendo com ela então? Vai dividir a igreja, irmão? Vai rachar? Você vai tocar na unção. Então preste atenção. Não toque na unção de ninguém. Outra coisa, não fique sentado no seu banco aí, escorado, de braço cruzado, achando que só um faz, só um trabalha. Você está equivocado. Você é um vencedor. Se você é um vencedor, você tem que trabalhar também. É óbvio que Deus está confiando coisas às suas mãos, cada um no seu nível. Mas também aquele que está no nível maior vai receber mais. Aquele que está no nível menor recebe menos. Cada um no seu nível. Não pense você que você tem um nível pequeno aqui, quando chegar lá vai receber algo grande. Não vai. Não vai, você vai receber da medida que você tem. Ensinei para os irmãos alguns domingos atrás. A medida com que você mede, você é medido também. Então não vem com esse negócio. Você não quis crescer, não quis avançar, não quis alcançar outros níveis em Deus aqui na terra. Você acha que na hora do reino o Senhor vai te dar uma recompensa de outros níveis? Não, nunca. Não terá. Se você quer algo grande, seja grande.
Ninguém fala amém nessa igreja? Então cresça. Amém ou não? Então, cada um tem um nível. Parábola aqui não é só para pastor, líder. Não, a parábola é para todos os irmãos. Porque todos os irmãos têm um nível aqui de servir ao Senhor. Como que eu sirvo ao Senhor? Servindo a um irmão. O meu nível de servir como pastor é toda igreja. Então, tem gente que às vezes, né, eu ensino ou prego alguma coisa, e tem alguns irmãos, você sabe que eu acompanho também algumas células, e tem alguns irmãos que às vezes ficam um pouco confusos ou não entendem, né? Porque talvez alguns pensam que sempre é com ele, mas você tem que entender que eu acompanho a igreja. Tem coisa que eu às vezes prego, ensino, ministro, não é por causa de um, é por causa de todos. Porque essa é a minha função, essa é a minha responsabilidade. É isso que o Senhor confiou na minha mão hoje. O que está confiado na minha mão hoje são a quantidade de irmãos que nós temos aqui hoje. E eu creio que no nome de Jesus vai crescer e multiplicar, amém? Principalmente após esse encontro. Quem diz amém junto comigo aí? Esse é o alvo. O Senhor vai confiar mais. É na minha mão isso. Mas na sua mão o Senhor tem confiado também. Mas alguns irmãos, ele pensa que é só o pastor que faz, é só o pastor que resolve, é só o pastor que tem, o pastor que vai, o pastor que faz, o pastor que mexe, o pastor que... Como, irmãos? Apesar que se deixar eu faço mesmo, faço esfirra, prego, canto, louvo, toco, vou fazendo. Até aparecer os servos que vão servir. Mas quando o servo aparece, tem que servir também. Entende? Você não pode abrir mão do serviço. Porque você não está servindo a mim, você está servindo a igreja. Você está servindo aos seus irmãos. Glória a Deus. Meu serviço maior... Me falta tempo, o Messias fica me assustando. Mas não tem nada não. Se eu não conseguir terminar hoje, que eu já vim preparado para não terminar, eu vou continuar semana que vem. Mas eu preciso falar tudo para você. Hoje é o dia que você precisa entender. Primeira coisa que você tem que entender é: todos têm que trabalhar. Não é só um. Não é só o pastor, não é só o líder, todos, cada um de acordo com a sua função, com aquilo que o Senhor tem confiado da sua mão. Se o Senhor confiou uma pessoa, é uma pessoa que você tem que trabalhar e cuidar. Se o Senhor confiou algum afazer aqui dentro da vida da igreja, esse afazer você tem que cuidar. Se o Senhor confiou você cuidar de mais 3, mais 4, mais alguns afazeres dentro da igreja, cumpra os afazeres, cuide, seja um servo bom. Não saia abrindo mão daquilo que Deus te confiou, irmão. Não mude o coração. Amém ou não? Então, cadê os irmãos que Deus confiou na sua mão? Confiou ninguém não, pastor. Então sai para pregar o evangelho, filho. Você vai ficar aqui sentado esperando o quê? A morte da bezerra. Tem alguém precisando do Senhor aí fora. Eu estou assustado com o tanto de umbanda, candomblé, até falei errado, e terreiro de macumba que nós temos aqui na cidade. Tem e tem muitos. Eu vi uma pessoa nova falando, sabe o quê? Fiz muita macumba hoje. E a minha entidade, a Pombagira, é forte. Fui lá e peguei na mão dela. Peguei na mão, olhei no olho, liberei uma palavra. Ela disse: é o primeiro que não tem medo de mim. Eu falei: você nem imagina o porquê. Aí a pessoa, sabe o que ela me diz, Júnior? Não, é porque é o seguinte: o problema é fazer coisa mal, eu só faço coisa boa. Mas se alguém fizer coisa mal comigo, aí vai ter que ver, porque o meu santo é forte. Mas tem um monte de gente que faz coisa mal, tem um monte de pastor fazendo coisa mal. Eu falei: sério? Fale-me mais.
Nem imagina, né? Mas tem um monte. Cadê os servos? Com os conservos, trabalhando para o Senhor. Cadê aqueles que o Senhor confiou na sua mão? Ah, pastor, não tem ninguém. Hã? Numa cidade com mais de 500 mil habitantes, você vai olhar para a minha cara e vai falar que não tem ninguém? Cadê os seus conservos, irmãos? Nós somos vencedores. Uma igreja de vencedor é uma igreja sangue no olho. Está entendendo? É irmãos com manga arregaçada, que entende a urgência do tempo e sai arrastando todo mundo para a vida da igreja. Todos que se arrastar, chegar aqui, não é eu que cuido, é você que cuida. E tem muitos que pensam, vamos levar lá, pastor. Hã? Eu vou lá, oro, abençoo, libero a palavra. Eu quero te falar, você tem que trazer e você precisa cuidar, porque essa pessoa aí, o Senhor está confiando na sua mão. Você é um servo. Nós somos servos do Senhor, servindo a quem? Aos irmãos. Tem líderes que servem os irmãos. Quando você está indo lá para a célula, fazer a célula, o que você está fazendo? Está servindo os irmãos, e está servindo mais de um. Pode esperar a recompensa do Senhor, filho. Você acha que Deus não vai te recompensar? Vai, porque você está servindo, você está fazendo o que o Senhor está ensinando aqui, ó. Essa é a missão. Qual é a missão, pastor? É essa. Deus, ele não é alguém complicado, ele não é alguém que inventa moda, ele é alguém que deixa algo claro para você. Deus, ele deixa tão claro as coisas, que nem o seu poder e a sua força ele usa, ele dá a dele para você usar, para mostrar para mim e para você que tem como, que dá certo, que vai funcionar, que vai haver recompensa. Então ele nem deixa na sua mão, para que você faça o trabalho. Mas mesmo assim, tem gente que não está entendendo. Estou aqui como seu pastor, com muito amor e carinho, para te mostrar o caminho. Abra os olhos, nós estamos próximo ao nosso encontro. É tempo do servo se levantar para cuidar dos outros servos que o Senhor já preparou, que está aí afora, que ainda não se converteu, mas vai se converter, porque o Senhor vai nos dar, amém ou não? Então é tempo do servo se levantar e trazer esses outros servos que estão aí afora para dentro da casa. Porque qual é o ambiente que cuida? Qual é o ambiente que você cuida dos servos, irmãos? Está ali no texto, é qual? Casa. Nós não saímos cuidando dos servos que estão fora. Não, nós temos que trazer para casa. O que é a casa? Se você for lá, abre lá. Sei que me falta tempo, mas abre lá em Hebreus 3:6. Hebreus capítulo 3, versículo 6. E eu quero que você, com essa linda voz sua, leia bem alto. Hebreus 3:6. Vamos lá. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Na esperança. Então, quem é a casa? Nós. Cada um de nós juntos formamos a casa de Deus. Porque cada um de nós separados somos casa para Deus. Veja. A igreja é a casa de Deus. Cada um de nós somos casa. E quando nos reunimos, nos formamos o que mesmo, irmãos? Igreja. E a igreja é a casa. O ambiente de cuidar dos filhos é aonde? Dentro da igreja. Para com essa conversa. Tem muita gente aí fora na internet ensinando tudo errado. Eu ensino tudo o contrário. E você está achado como a minoria, que continue assim. Se ninguém quiser mudar a ideia, então vai continuar assim. Mas se quiser mudar, bem-vindo. Sou o pastor Celso Lucas e estou aqui pregando para você, te ensinando a verdade do evangelho. Qual é a verdade? A igreja é a casa de Deus. Para de falar mal dela. Para de querer mudar isso.
Porque isso foi estabelecido por Cristo Jesus. Morreu e a igreja nasceu. E a igreja é a casa de Deus. Quer cuidar dos servos? Tem que trazer para casa. Aqui é o lugar de cuidar. Na vida da igreja é o lugar de cuidar de pessoas. Então para com esse negócio de querer ficar, não, gente não. Gente não, você tem que ter cheiro de gente, irmão. É assim que nós cuidamos uns dos outros. É tendo cheiro, é estando perto, é estando junto, é estando próximo, é trazendo para o relacionamento, é conversando. Tem que parar com esse negócio, esse aqui sim, esse aqui não. Selecionar o quê? Temos que selecionar ninguém. Não, pastor, esse aí está tatuado, esse aí está mal vestido, esse aí. E daí? Está mal vestido, aqui é o lugar dele aprender a se vestir decentemente. Está com um comportamento errado, aqui é o lugar de aprender a ter o comportamento correto, porque se tornou um homem de Deus, filho do Senhor, príncipe do Senhor, então vai aprender a andar como um príncipe, uma princesa, amém ou não? E quem vai ajudar nisso? Eu e você. Porque nós somos os servos. Aqui é o lugar de cuidar. Aqui é o lugar de nós aproximarmos as pessoas a Cristo. Então o lugar de cuidar é onde? Na casa. O que mais? Volta lá agora. No 24:45, NVI. O que mais? Lugar de cuidar é na casa. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Alimentando. Alimentando o rebanho. O rebanho não engorda sem alimento, irmãos. Tem que trazer para casa. Veja, o Senhor falou, olha, cuide, alimente. Mas o Senhor não está falando, vai lá, compre a comida, cria comida. Não, Ele deixa tudo na despensa. Ele deixa tudo pronto. Às vezes você só tem que dar uma preparada, uma temperada e servir. Porque o serviço do servo é cuidar dos conservos. Como? Dentro da casa. Fazendo o que mais? Dando alimento. Isso é que é importante. Não tem mais nada, o texto acaba, encerra, porque não tem mais nada. O importante é isso, é cuidar na casa, dando alimento. Tem gente que quer criar moda demais, inventar coisa demais, mas o nosso trabalho, o trabalho central, principal do vencedor, do homem de Deus, da mulher de Deus, é cuidar dos irmãos, servir os irmãos, servir a igreja. Onde? Na igreja, dentro da casa, juntos. Fazendo como? Alimentando, dando comida no devido tempo. O problema de muita igreja e de muitos irmãos é que são desnutridos. Por quê? Não tem nutrição dentro da igreja. Quantos eu não já recebi aqui com essa conversa? Hoje estou precisando de ouvir uma boa palavra. Você precisa de uma boa palavra todo dia. Mas por que está falando isso? Porque está faltando nutrição. Porque os irmãos não estão entendendo que esse é o principal, é o fundamental. Igreja nenhuma, célula nenhuma cresce se não tiver palavra. Aqui no nosso meio tem algo que é fundamental, irmão, e que eu faço questão que continue assim, vai continuar. É a palavra. Você pode vir para cá, o louvor às vezes não pode ser boa, a música pode ter escolhido errado, talvez a oração foi pouca, não teve jeito, mas uma coisa é certo: se tudo não salvou, a palavra vai salvar. Porque tem que ter palavra, a palavra que te nutre, a palavra que vai resolver os problemas. Não adianta. O louvor é importante, temos que louvar a Deus, não estou criticando nada disso. Não estou criticando. Podemos às vezes até um dia aqui fazer um culto só de adoração ao Senhor. Não tem nada de errado. O problema é não valorizar e entender que a palavra é a missão. E entender que a palavra é o alimento. E se eu não alimentar, eu vou me tornar um servo o quê? Mau. Se eu não cuido e não sirvo os irmãos, eu me torno um servo o quê? Mau. Não vou deixar de ser servo, mas vou me tornar um servo mau. O problema de se tornar um servo mau é qual? Vai perder a recompensa. Recompensa é só por servo fiel.
prudente. Naquele dia o Senhor vai dar para quem for fiel e prudente. Quem é esse servo? Serve a igreja, serve os irmãos e alimenta o povo. Está entendendo? Como que nós alimentamos? Com a palavra. A sua boca ouça, preste atenção. Aqui na nossa igreja, você precisa entender algo. Nós temos uma responsabilidade. E é claro que nós temos que ganhar pessoas. Só que aqui na nossa igreja, nós não temos só um negócio, vai ganhar, vai evangelizar, traz para cá e deixa Deus dará. Não tem esse... Ouça aqui, gente, pode deixar o carro estacionar lá fora, que é o mais importante, não distraia. Não tem esse negócio de vamos ganhar, vamos consolidar e vamos deixar por aí. Não tem isso aqui. Porque aqui nós entendemos que ganhar é importante, evangelizar é importante, mas não é só esse o trabalho. A gente ganha e evangeliza para quê? Para trazer aqueles que o Senhor já separou, aqueles que o Senhor já escolheu para ser servos. E depois que ganhou, evangelizou e ganhou, o que nós temos que fazer? Cuidar, consolidar, apacentar, pastorear, discipular. E depois que nós consolidamos, discipulamos, pastoreamos, ensinamos, nós fazemos o que também? Irmã, até esqueci o nome. Tanta gente, irmã Maísa, fica famosa agora. Nós fazemos o que também? Enviamos. Porque vai aprender, vai fortalecer, vai aprender a fazer como nós. Pergunta para o seu irmão aí. Você quer ser enviado? Pergunta para ele. Você está se preparando para ser enviado? Você vai ser enviado. Para onde você vai ser enviado? Sua família, sua escola, seu trabalho. Para onde? Quem mais? Qual lugar mais? Para sua célula, ou para liderar uma outra. Cidade é grande. Eu estou querendo falar, cidade é grande, irmão. Prepara para ir. Então tem que ser enviado. Mas tem gente que pensa que o trabalho é o quê? É só ganhar. Não, aqui não é só ganhar. Aqui a gente ganha para consolidar. O trabalho aqui é edificar. Fala comigo, meu trabalho é ganhar, consolidar e edificar. Porque a palavra de Deus fala que nós somos pedras vivas. Não tem como você ir lá fora, pegar uma pedra. Você já trabalhou na construção, Kleber? Já construiu alguma coisa? Deu um muro? Nada? Quem já construiu um muro aqui, carregou cimento, fez alguma coisa do tipo? Já fez? Já fez? Fez, Luiz? Tem como você ir lá pegar uma pedra, trazer para cá e acordar no outro dia o muro está levantado? Isso não existe. Seria bom demais, né? Você não vai lá fazer a massa. O que mais? Nem sei como é que é esse negócio. Tem que fazer, aí depois que você faz, você tem que fazer o quê? Colocar certinho, um em cima da outra, é ou não é? Eu fico vendo que tem uma linha. O que é o nome daquela linha que eles passam? Como que é o nome daquilo lá? Para deixar o negócio reto. Como que é o nome daquilo lá, Júnior? Prumo. Tem que pôr o prumo. Para quê? Para ficar reto, é ou não é? Se construir torto, o que vai acontecer, Isaac? Vai cair esse negócio. Porque você está edificando. Isso é edificar. Assim somos nós saímos para ganhar, coletar, pegar as pedras e trazer para onde? Para dentro da casa de Deus. Só que não tem como você jogar aí, achar que vai construir, jogando aí e deixando para lá. Para construir, bem construir, tem que fazer o quê? Edificar. É isso que nós estamos fazendo agora. Nós ganhamos, trazemos para cá e vamos fazer o quê? Edificar, colocar uma colada junto. Alicerçada com a outra. Obrigado, Maria. Qual é a base de tudo? Cristo. Estamos sendo construídos em cima de Cristo, que é a base. Mas não tem como deixar solto. Igreja que as pedras são soltas é igreja que não tem edificação.
E a igreja que só tem derrotado. Por quê? Os servos não estão servindo. Igreja onde há edificação é a igreja onde há servo, está servindo. Como? Alimentando os conservos. E nesse serviço está havendo a consolidação, a edificação, a construção. Então não é um monte de pedra amontoada. É uma igreja onde tem construção. É uma igreja de vencedor. Qual é o nosso padrão, pastor? É ser vencedor. O que nós precisamos fazer, pastor? Construir. Amém ou não, irmãos? Estamos aqui para isso. Nosso ministério básico é dar comida. Então aqui na nossa igreja não tem jeito, meu irmão. Se você quer ser um servo, um vencedor, vai ter que dar comida. Tem que dar alimento. Você vai ter que aprender a falar. Bem-vindo ao time, Anderson. Então o irmão que não sabia falar e hoje sabe, é um líder de célula agora. Porque entendeu o serviço. Tem que dar comida, tem que alimentar o restante. Aprenda a ser um crente falador. Libera a palavra. Não, eu não estou falando falador de ficar falando fofoca, não. De ficar falando da vida dos outros, não. Não estou falando disso, não. Estou falando de irmão que libera a palavra. Que é um crente falador no espírito. Amém ou não? Amém. Falando isso, eu lembro do Sandro. Lembro. Porque o Sandro não queria falar nada. Mas numa célula que eu fui, ele estava lá, ele fez o quebra-gelo, foi quase 1 hora. Eu nem precisei pregar. É isso aí. Porque servo é assim, ele vai liberando a palavra. Amém ou não? Amém. Teve uma célula que eu nem fui, mas ouvi notícias. Acho que essa foi a célula que Deus preparou para ele. Porque não deu para eu ir, não deu para a Catiusca ir, não deu para ninguém ir. Eu falei, Sandro, meu irmão, tem que ministrar a palavra. E ele compartilhou o que estava no coração. Porque o servo tem que fazer isso, compartilhar. E os irmãos foram edificados. Aí um dos irmãos que foi junto falou, ei, pastor Sandro, é? Irmão Sandro. Vai ficar famoso também, Sandro. Então, por que só compartilhou? Tem gente que está aqui no nosso meio, que às vezes age dessa maneira. Ah, pastor, eu não sei. Ah, não consigo. Sabe sim, irmão. A cada domingo, o Senhor tem liberado algo na sua vida. A cada domingo, o Senhor tem liberado palavra dentro de você. Se você quer aprender mais, eu te convido, vem fazer o cursão. No cursão você vai alimentar tanto da palavra, que você vai sair daqui rasgando o mundo afora, falando pelos cotovelos as verdades do Evangelho da graça de Deus, amém ou não? Mas o importante é fazer o que? Compartilhar, falar. Você fala a palavra lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, faculdade, com seus amigos. Você fala a palavra lá na célula, para os irmãos que estão na célula, para aqueles irmãos que estão com dificuldade, para os novos convertidos. Seja alguém que fala, libera o alimento, deixa Deus te usar, amém? Amém mesmo? Contou com o seu irmão, fala para ele, deixa Deus te usar, meu irmão. Libera a palavra. Tudo na casa de Deus funciona pelo alimento espiritual. Nós somos transformados de maneira metabólica pelo que você come. O alimento que comemos, ele vai ser digerido dentro de nós. Esse alimento espiritual. E ele vai ter o poder de mudar tudo na sua vida. Ele tem um poder até mesmo de mudar a sua constituição. Você se torna outro. Você se torna outra. Quando? Quando o alimento entra. Quer ver pessoas sendo mudadas? Libera a palavra na vida dele. Quer ver pessoas sendo transformadas? Traga para o culto, leva para a célula. Deixa a palavra de Deus entrar. Quer ver você subir o nível? Faz o cursão. Deixa a palavra entrar na sua vida. Porque quando você alimenta, come dela, tudo em você muda. Mudando você, todo o resto também será mudado. Glória a Deus. Coloca para mim lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10.
Não vai dar tempo de eu compartilhar tudo. Eu vou encerrar aqui no segundo ponto. Eu tenho 5. Vou encerrar no segundo. Semana que vem eu vou continuar. Faço para os irmãos que me falta tempo. E eu estou ali fazendo o esboço. E estou vendo 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas, 7. Eu falei, isso aqui não vai caber da revista. Mas, aleluia. Mas, irmãos, ouça. Primeira coisa, se você entender isso, já vai ser de grande tamanho para o seu trabalho para o Senhor em 2025. Primeira coisa que você tem que entender é que o servo, ele tem que servir a Deus. Como? Servindo aos irmãos e à igreja. Qual maneira? Trazendo os servos, os conservos que o Senhor já separou para dentro da casa. E dentro da casa, cuidando dos irmãos. Como? Trazendo a eles, toda vez, todo dia, no seu tempo oportuno, o quê? O alimento. Se você entender isso hoje, é um grande passo para a recompensa do Senhor na sua vida. Amém? Segundo ponto. Eu vou encerrar com isso. O servo ele tem que ser, que na parábola mostra isso. Ele tem que ter fidelidade, prudência e sabedoria. Ouça. A fidelidade que você precisa ter, vou falar bem devagar. A fidelidade que você precisa ter é para com Deus. A prudência e a sabedoria você tem que ter para com os irmãos. Com Deus, você precisa ser um servo fiel. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu estou falando aqui de vencedor. De crente que quer conquistar o elogio do céu naquele dia. Se você quer ser um desses, você tem que aprender a ser fiel com o Senhor. Como que eu sou fiel com o Senhor? Fiel à missão que Ele deu nas suas mãos. Você não pode ser alguém que entrega os pontos. Você não pode ser alguém que desvaloriza a incumbência, o serviço que o Senhor te deu. Você não pode ser alguém que fala, isso aqui é pequeno demais para mim, pensando de si além do que convém. Não pode, porque uma vez que você faz isso, você vai se tornar um servo infiel. Você não pode desmerecer os irmãos que Deus tem colocado na sua vida, achando que Deus deveria mandar outros. Não desmereça. Por quê? Fazendo isso você se torna o quê? Infiel. Para com Deus você tem que ser fiel. Fiel àquilo que Ele te deu, fiel ao que Ele colocou nas suas mãos, fiel à missão que Ele colocou para você, fiel à igreja que Ele te colocou lá, a liderança que Ele colocou sobre a sua vida. Quando você é fiel nesse serviço, você está sendo fiel a quem? A Deus. Então veja, a questão de fidelidade, como muitos pensam, não é questão de pecado. Porque toda vez que alguém vai pregar uma coisa dessa, lança para onde? Para o pecado, para a vida pecaminosa. Hoje eu não estou aqui falando de pecado para você, é uma parte. Mas não tem nada a ver com a fidelidade. A fidelidade não tem a ver com isso. A fidelidade tem a ver com a sua missão, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu não sei se eu fui claro. Espero que eu esteja sendo. Mas seja fiel com o que Deus te deu. Não abra mão das coisas. Eu não fico pensando, isso aqui é pouco demais para mim, isso aqui é pequeno demais. Então, mas se o pequeno você não consegue fazer, como que você acha que Deus vai te colocar no grande? Porque aquilo que é grande, Ele vai te dar no reino, na próxima dispensação. Hoje nós temos que ser fiel com aquilo que é pequeno. Se aquilo que é pequeno eu não tenho sido fiel, se aquilo que é pequeno eu não tenho sido constante, eu não tenho sido perseverante, como que eu vou querer alcançar coisas maiores? Seja fiel. Mas para com os irmãos, você precisa ser sábio.
tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas. Não seja tolo. O tolo é aquele que fala mais rápido do que ouve. Está em Provérbios. Provérbios fala que você tem que ser tardio para falar e se antecipar para ouvir. Porque se você faz isso, você se passa ou se torna alguém sábio. Então, seja sábio com os irmãos. Ouça, compreenda. Não fique tacando pedra nas pessoas, criticando todo mundo, arrumando confusão com todo mundo. Você é um servo, irmão, e você está servindo aos outros irmãos. Não queira servir só quem está em cima, tem que servir quem está embaixo também. Isso é sabedoria. Sabedoria não é servir, olha, sabedoria também servir quem Deus colocou acima de você, nas funções da igreja espirituais. Porque tem irmãos que chegou antes de você, tem irmãos que têm uma função em Deus e nós temos que respeitar. Tem irmãos que têm uma unção de Deus, temos que respeitar e servir. Mas sabedoria também é servir os que estão embaixo, não desprezá-los. Porque tem gente que fala e quer se passar por humilde. E como que ele quer se passar por humilde, Cláudia? Ele serve quem está embaixo e despreza quem está em cima. Quem Deus colocou como líder. Você está sendo tolo. E tem gente que quer passar por sabichão. Como? Despreza o que está embaixo e só quer honrar o que está em cima. É tolo também. O serviço é para com todos. Você serve, honra aqueles a quem deve dar honra. E aqueles que são difíceis, você serve e honra também, porque é seu conservo. Aprenda a servir todos, seja sábio. Está difícil hoje? Está doendo? Se tiver doendo, é Deus tratando. Mas é importante que você entenda isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 está dizendo. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Não. Esse não. Então eu coloquei a referência errada. Vê se é 2 Pedro. É servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. 2 Pedro 1,10. Procura o texto para mim, Júnior. Coloquei referência errada. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Coloca para mim. Então nós somos dispenseiros aptos para liberar o que nós temos que liberar? A comida. E a comida que nós vamos liberar é de acordo com a graça que Deus liberou para as nossas vidas. Todos nós, 1 Pedro 4,10. Vamos ler? É 4,10. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Servir uns aos outros. Não, tá feio. Vamos ler juntos. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3 e... Servir cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você é um dispenseiro. A graça de Deus na sua vida. Você vai servir os irmãos porque tem graça liberada sobre você. A graça de Deus também é para o serviço. É para que possamos servir. E servir o que? O alimento, a comida, a palavra e liberar o Espírito. Quando você serve a palavra e libera o Espírito, você está cumprindo a missão a qual Deus te chamou. Então nós não podemos ser um crente relapso com isso, que deixa isso para lá.
Ah, nós gostamos de comer, gostamos de jogar, gostamos de brincar, gostamos de fazer qualquer coisa. Mas isso na vida da igreja tem uma parte, é a menor. A maior parte, que é a sua missão, é orar pelos irmãos, é liberar o Espírito, é dar a comida. Essa é a maior parte. Se isso não for feito na vida da igreja, não estamos cumprindo a nossa missão. Se nós ficarmos aqui só com jogos, diversão, brincadeira, eventos, que mais? E música, e dança, e tudo mais, nós não vamos cumprir a missão do Senhor. Isso tem parte, tem validade, fazemos também, mas não é o nosso papel, não é a nossa missão, não é o centro. O centro é o que mesmo, irmãos? Alimentar os outros, liberar o Espírito, orar pelos irmãos, reunir juntos. Por isso, no nosso meio, todas as reuniões que nós fazemos, temos que liberar a palavra. Todas as reuniões que nós fazemos, temos que orar uns com os outros. Por isso que no nosso meio tem que ter palavra e também tem que ter oração. Não tem como reunir se não orarmos, se a palavra não for liberada. Não estamos aqui só para joguinhos. Nós vamos fazer um retiro esse ano ainda, no nome de Jesus, amém? No nosso retiro nós vamos ter brincadeira? Pouquíssimo. E se brincar eu corto. Por que nós vamos nos retirar? É porque queremos mais de Deus, irmãos. Tem que liberar o Espírito, tem que trazer a palavra. É isso que nos alimenta, amém? Glória a Deus, aleluia. Se a sua célula for uma célula só de jogos e brincadeiras, você vai ver uma coisa: sua célula nunca vai avançar. Se a sua célula for uma célula só de filme, nunca avança. Nosso meio não tem isso, por isso tem uma palavra para você compartilhar toda semana. E eu gostei da atitude de uma das nossas líderes aqui. Eu vou falar o nome dela, a Kelly, porque ela foi fiel ao passado. Eu não compartilhei o esboço da última semana. Ela: pastor, cadê a palavra? Eu falei: tá no forno. E ela: mas eu tenho célula. Eu falei: glória a Deus, compartilha a passada. Ela já compartilhou, ela já compartilhou, eu já também fiz. Eu compartilho a da atual. Eu falei: graças a Deus tem alguém que é fiel mesmo. E tá certo. Eu falei: então tá bom, deixa eu terminar aqui agora. Vamos tirar do forno. Tive que tirar do forno antes de terminar de assar. Mas é isso mesmo. Eu gosto de ter esse tipo de problema, de gente que está lá, ó, em cima. Como que você é? Você tem absorvido a palavra? Vou te falar uma coisa: não tem como você compartilhar se você não absorve. E a sua missão é compartilhar. Para você compartilhar, tem que absorver. Por isso que eu sempre falo para os irmãos: tem que vir no culto, irmão. Tem que estar na célula. E quando vier, não pode ficar distraído com as crianças, com as coisas, com o movimento da rua. Tem que concentrar, porque a palavra tem que entrar dentro de você, amém ou não? E para alguns eu ainda falo: ouça o vídeo depois. 2 Timóteo 2:2. Pode ficar em pé no seu lugar, nós vamos terminar. Mas 2 Timóteo 2:2 está dizendo o quê? Quero terminar falando disso com os irmãos. Colocou, Anderson? Olha para cá. Pode subir um pouquinho o volume da música, por gentileza? Na verdade, eu quero terminar cantando uma canção com os irmãos. Já até acha a música, Anderson, aí. Vida aos Sepulcros. Põe a letra para mim, nós vamos terminar cantando essa canção. Mas ouça. No verso 45 de Mateus, o Senhor, Ele está dizendo que temos que ser servos o que, irmãos? Fiéis. Servos o que mesmo, irmãos? Fiéis. Sabe qual é o problema? É que, olha para cá, preste atenção. O problema é que muitos estão procurando talentosos e habilidosos.
eu, como seu pastor, eu não estou procurando se você é uma pessoa talentosa ou habilidosa. A palavra de Deus não ensina a gente a procurar os talentosos e os habilidosos. A palavra de Deus ensina a procurar quem? Servo fiel. O importante não é se você é talentoso. O importante é você é fiel. Deus está à procura de servos o que, irmãos? Fiéis. Talento, habilidade é algo que Deus pode liberar na sua vida depois, que não é o importante. Agora, o que o Senhor quer? Fidelidade. Tem gente que não quer servir ao Senhor, por quê? Porque ele fica pensando: ah, eu não sou talentoso, ah, eu não tenho habilidade, ah, eu não sei o fazer, ah, eu não sei o falar. E daí? Habilidades o Senhor vai acrescentar na sua vida. Mas o importante não é isso. O importante é ser fiel. Aqui na vida da igreja, eu não estou atrás de habilidosos, de talentosos. E esses aí que só são habilidosos e talentosos, eu procuro deixar longe. Porque isso não é o que importa. Gente que só é habilidoso e só é talentoso, só arruma confusão. Só confusão. E é essas pessoas que o mundo está atrás. Você acha que o mundo está preocupado com fidelidade? Tá não. Quando alguém encontra uma pessoa que é fiel, só fiel e não tem talento, não tem habilidade nenhuma, é descartado. É zero à esquerda. Porque o mundo só preocupa com quem tem habilidade, com quem tem talento. É por isso que tem um monte de confusão e um monte de empresa. Porque a pessoa só tem isso. E tem habilidade para o mal, para o roubo, para a desonestidade. Tem gente que tem muito talento. Eu fico vendo pessoas que roubam. A habilidade que tem para roubar, o talento que tem para fazer essas coisas. Mas por que está nessa vida? Porque só tem habilidade e talento, não tem fidelidade, não é fiel. Precisa só de isso aqui para trair, para abandonar, para mudar. Pois aqui na vida da igreja, eu não quero saber se você tem habilidade. Eu quero saber o seguinte: se é fiel. A fidelidade é o que importa. Você é um servo fiel. Você só quer ser talentoso para se mostrar para os outros. Porque é assim, o talentoso e o habilidoso, ele talvez tenha a vantagem do talento, mas tem um mau hábito. Gosta demais de se mostrar. Por quê? Eu tenho talento, então eu tenho que mostrar. Eu tenho habilidade, então todo mundo tem que saber. E ainda tem que fazer o quê? Me elogiar. Nossa, como você é bom. Aí o talentoso sempre responde: não, que isso, estou aprendendo ainda. A falsa humildade. O Senhor não quer saber o quanto você é bom. O Senhor quer saber o quanto você é fiel. Quanto mais você for fiel, mais o Senhor vai te confiar as coisas da casa. O que faz a sua célula crescer não é o seu talento. O que faz a sua célula crescer é a sua fidelidade. Porque quanto mais você é fiel, mais o Senhor acrescenta. Não é assim que o Senhor ensina? Ser fiel no pouco e sobre o muito é o quê? Então qual é o segredo? É ter pouco? Não. O segredo é fidelidade. Esse é o segredo. Seja um servo fiel. Saia daqui hoje com essa decisão. Não sei se deu para entender tudo, eu nem terminei. Vou terminar semana que vem. Se eu fosse você, não ficasse em casa. Se eu fosse você semana que vem, vinha sentar nessa cadeirinha aqui. Porque semana que vem eu quero falar algo que vai mudar a sua vida, chamado crença errada. Porque a crença errada faz com que você se torne um derrotado. A crença errada é a causa do seu coração mudar diante de Deus. E eu só vou falar disso semana que vem, porque eu preciso gastar um bom tempo com isso.
Mas o problema todo é a crença errada, que está no meio de muitas igrejas, de muitos irmãos. Mas no nome de Jesus não vai estar aqui no nosso meio. Nós vamos ter a crença certa. Amém ou não? Mas para hoje é a fidelidade. Que o Senhor, naquele dia, quando Ele vier, para nós estarmos com Ele, que o Senhor possa encontrar na nossa igreja aqui, Videira Campina Grande, muitos homens, mulheres, crentes, fiéis. Amém. Feche os seus olhos onde você está. Ore ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ser fiel.